Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje o assunto, na minha opinião, é bem interessante, é sobre a dificuldade que nós colecionadores e leitores temos em comprar quadrinhos e ao mesmo tempo um certo preconceito que todos os leitores de quadrinhos sofrem. Bom pessoal, eu costumo dizer que atualmente nós estamos vivendo o melhor momento para comprar quadrinho, lógico, desde que você tenha dinheiro, né? Porque os quadrinhos eles estão sendo lançados, estão disponíveis em bancas, lojas virtuais, livrarias, lojas específicas somente de quadrinhos, sebos. Na minha opinião, o sebo atualmente é o melhor lugar para comprar quadrinho porque você encontra ótimas obras com preços assim muitas vezes interessantes. Aqui na minha cidade eu compro muitos quadrinhos em sebos com preços assim muito bons e que eu não encontraria em outros lugares, né? Como banca, às vezes nem na própria editora você encontra, né? Porque os quadrinhos geralmente saem com um estoque um pouco baixo, né? A tiragem um pouco baixa, então esgota rápido e você não encontra mais editoras propriamente ditas. Então você vai recorrer aonde? Sebos, né? Lá você encontra ótimas obras com bons preços, né? Então eu gosto muito de sebos, mas desde que, como eu já mencionei, você tenha dinheiro, né? Porque os quadrinhos eles deixaram de ser um artigo de fácil acesso. Atualmente quadrinhos é para uma pequena minoria, porque os quadrinhos vêm saindo com preços assim muito altos, né? Capa dura, papel de luxo e tudo mais. Então os quadrinhos atualmente é para uma pequena mídia, não é mais para todos. Mas tá pessoal, aonde eu quero chegar com tudo isso? Bom, aqui no Brasil nós somos uma população com mais de 200 milhões de pessoas. Agora pensa comigo, quantas dessas 200 milhões de pessoas têm o hábito de leitura? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, eu acho que estou chutando bem alto aí, né? E para dificultar um pouco mais, quantas dessas 200 milhões de pessoas gostam de ler quadrinhos? Eu acho que é uma pequena minoria e cada vez mais as pessoas vêm perdendo o hábito de leitura, seja de livros, seja de quadrinhos. Enfim, infelizmente os quadrinhos deixaram de ser algo para todos, como eu já mencionei, e nós estamos muito longe de ser comparado com os países de primeiro mundo que possuem o hábito de leitura, né? Como Estados Unidos, Japão, França, enfim. Esses países estão anos-luz de nós. Na minha opinião, o fato de termos poucos leitores aqui no Brasil, seja ela de livros, quadrinhos e tudo mais, se dá pelos valores que são bem altos dos quadrinhos e livros e também pela falta de incentivo à leitura desde criança. Mas indo para o lado dos valores, quando eu era criança, lá nos anos 90, eu conseguia comprar quadrinhos com troco do supermercado, juntando com o dinheiro que sobrava do lanche da escola. Eu comprava mangá, por exemplo, por R$ 2,90, R$ 3,50, sem contar os quadrinhos da Turma da Mônica que eu achava mais barato ainda. Mas transferindo para o mundo atual, eu acho bem difícil você encontrar um quadrinho em banca por menos de R$ 5. Os quadrinhos estão muito caros realmente e nós sabemos as condições financeiras do mundo atual, né? Muitas vezes o pai tem que escolher entre, sei lá, comprar um leite ou um gibi. Lógico, ele vai preferir comprar o leite, não deixar faltar uma alimentação adequada e saudável aos seus filhos do que comprar um quadrinho. Então aquela criança vai crescer sem ter o hábito de leitura. Muitas vezes, até mesmo na escola, as crianças não têm o hábito de leitura. Eu digo isso porque eu sou formado em artes visuais e fiz estágio nas escolas e os alunos, eles não querem nem saber de ler. Muitos querem só fazer bagunça e é bem difícil controlar as crianças. Lógico, precisa sim de um esforço desde uma educação dentro de casa, nas escolas e tudo mais, mas eu acho que nós estamos muito atrás dos países do primeiro mundo. Enfim, é uma realidade bem difícil e complicada na minha opinião. E quando eu falo que nós somos uma população que lê pouco e muito disso está atrelado pela falta de incentivo à leitura, porque quando eu era criança, meus pais, por exemplo, nunca compraram um quadrinho e me deram, toma filho, lê. Eu fui buscando isto por conta própria, né? Este hábito de leitura veio por conta própria, sem incentivo nenhum dos meus pais, muito menos da escola, que não tinha relação nenhuma com isto, né? Mas aí eu penso, quantas pessoas foram igual a mim? Quantas pessoas não receberam este incentivo, também não buscaram o hábito de leitura, não gostam de ler, buscaram outras coisas, enfim. São muitas pessoas, pessoal. Muitos dizem que nós somos um nerd, que ficamos perdendo tempo lendo aqueles altos livros grandes. Eu não tenho muito hábito de ler livros assim, de magia e tudo mais. Eu gosto mais de livros de biografias de autores de quadrinhos, biografias de gênios da pintura, de cantores de rock and roll, enfim. Literatura
eu leio pouco na verdade, eu gosto mais de quadrinhos e tal, mas não deixa de ser uma forma de leitura, né? Mas muitas pessoas não gostam de ler nada, nenhuma pequena matéria numa revista, um artigo, não gostam de ler realmente nada, tem preguiça de ler. Isso acontecia também na faculdade, muitos alunos ficavam horrorizados, né, quando os professores passavam aquelas apostilas enormes, ou quando eles tinham que fazer algumas pesquisas, enfim, eles não gostavam de ler. Isso eu digo na faculdade, imagina na escola. Então eu acho que nós temos que incentivar assim as crianças a ler, porque elas vão crescer com este hábito e assim vão levar isto para a vida inteira. Mas quando eu tiver filhos, eu quero que eles leiam demais, e quando eles nascerem, nossa, eles vão ter uma biblioteca enorme para ler. Também vou incentivar a ler livros e tudo mais. Eu acho que isso tem que ser desde criança, seja era para os nossos futuros filhos, para os nossos sobrinhos, irmãos, primos, enfim, temos que incentivar assim a leitura, seja era de livros, quadrinhos, o que for. Já me falaram diversas vezes, por que eu não vendo os meus quadrinhos, troco, compro um carro, sei lá. Porra, eu já tenho um carro, já me formei na faculdade, já conquistei o que nós buscamos inicialmente, agora eu só quero ler os meus quadrinhos, só quero colecionar os meus quadrinhos. Às vezes dá vontade de falar isto para essas pessoas, né? Dizer que quadrinhos, livros, é cultura, né? Nós aprendemos muito, é uma grande fonte de conhecimento. Eu acho que está muito difícil de nós fazermos essas pessoas entenderem que quadrinhos é cultura, é conhecimento. Bom pessoal, eu acho que é isso, mais um vídeo que chega ao fim, espero que vocês tenham gostado, curte, compartilhe, se inscreva no canal, comentem, vamos debater sobre este tema. Só quis passar uma rápida mensagem do que eu penso, né, sobre a falta de leitores, sobre a dificuldade que nós temos em comprar quadrinhos. Então é isso aí, até os próximos vídeos, até mais.